Bom dia, meu nome é Ícaro e eu sou professor de matemática. E hoje nós iremos falar sobre o sistema de coordenadas cartesianas, que foi criado ali pelo nosso amigo Descartes e é conhecido popularmente como o plano cartesiano, nosso famoso plano cartesiano. E nós usamos esse plano para localizar pontos em um plano. Um plano geralmente é uma coisa vazia sem nenhuma noção de direção. Então, quando nós criamos uma orientação nesse plano, nós podemos então localizar esses pontos. E bem, como é que funciona aqui o nosso plano cartesiano? Ele é formado por duas retas perpendiculares. Uma horizontal a gente chama de eixo das abscissas ou eixo X, certo? É o que a gente vai chamar de encontro em X, que é essa uma reta horizontal. Geralmente ela vem graduada, mas pode vir sem graduação. Graduação são as divisões, certo, pessoal? 1, 2, 3, 4. E a gente tem o eixo das ordenadas, ou eixo Y, que ele é, no caso, vertical. E eles são, se uma horizontal e outra é vertical, eles vão ser perpendiculares, é claro. Vai ter aqui o eixo vertical também. Quando você junta essas duas retas, você vai obter o nosso famoso plano cartesiano, que no caso é isso aqui. E se vocês observarem bem, ele está graduado. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Sendo que a numeração em X e a numeração em Y são independentes. Mas se você prestar bem atenção, o que é que fica entre o 1 e o menos 1? Exatamente, fica a nossa origem, que é o nosso zero. Ele é zero tanto em X quanto ele é zero em Y. A gente chama essa interseção aqui de origem e a nossa coordenada 0, 0. Já já a gente vai ver melhor então o que vai ser uma coordenada. Bem, observe também que quem está à direita da origem, no eixo X, são os números positivos. Observe aqui, ó, os números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim vai. É aqui quando tem essa setinha indicando que continua para sempre, amém. Ou seja, tem o 13 aqui na frente, tem o 14 ali na frente, tem 1 bilhão e 2 aqui na frente, tem infinitos números. Essa setinha é só para indicar. Assim também como entre o 1 e o 2 a gente tem 1,5, a gente tem 1,01, a gente tem o 1,99 bem próximo do 2, a gente tem os números também. E os que estão à esquerda são os negativos, pessoal. Lembrando, menos 2 é menor que menos 1. Por mais que o módulo dele seja maior, mas o número sim, em si, numericamente, ele é menor. Lembrando só desse detalhe aqui, que é sempre bom estar pontuando. E bem, pessoal, no eixo das ordenadas não seria diferente. A gente tem aqui o eixo das ordenadas. E aí, pessoal, nós teremos então aqui os valores que estão abaixo da origem, lembrando aqui a origem, eles são negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e os que estão acima da origem são positivos. E com isso a gente obtém, né, pessoal, uma possibilidade de chamar os nomes de alguma coisa, de encontrar uma direção, de dizer, ei, aquele número está ali, aquele ponto está ali, melhor dizendo. Que no caso a gente vai pegar, só uma explicação aqui bem teórica. Eles vão ganhar uma localização, entre aspas, eles não ganham, eles já estavam nessa localização, mas a gente bota as aspas porque a gente está dando um nome a essa localização, que são os pares ordenados e tem por nome genérico x e y, ou seja, a gente vai colocar dois números e sempre a gente vai colocar primeiro a coordenada x e depois a coordenada y. Observe, por exemplo, a origem. A origem eu falei que era a coordenada 0, 0. Esse 0 aqui é da coordenada x e esse 0 aqui é da coordenada y. Ah, professor, mas 0 é 0. Sim, mas se você pegasse um ponto aqui onde está a ponta da seta, que está mais ou menos em 4, 4, aí eu não me ajudei, né? Porque também é 4, 4, está na coordenada x igual a 4 e na y igual a 4. Mas se pegássemos esse ponto aqui, ó, onde o mouse está nesse momento, o x ele está na coordenada menos 7 e o y ele está na coordenada 3, então isso seria o ponto menos 7, 3. Mas bem, é muito difícil falar sem mostrar, então vamos mostrar isso aqui, por exemplo, no GeoGebra. Então, pessoal, nós temos aqui o nosso clássico GeoGebra. Bem, o GeoGebra, pessoal, ele é uma ferramenta muito útil para estudos, para ensinos, mas logo aqui nós vemos um plano cartesiano. Se você observar bem, tem a setinha aqui indicando que vai para sempre, amém, a setinha aqui indicando que vai para sempre, amém. E é o que eu falei sobre a graduação
existir, mas não ser necessariamente aquela de sempre. O GeoGebra, quando você aproxima, você vê 0, 1, 2, 3, 4, como se fossem os números inteiros, menos números 2, 2, 3. Se você afastar mais, ele começa a mostrar em pares. Se você afastar mais, é a cada 5 números. Por que ele faz isso? Porque você também, às vezes, está tratando de coisas muito grandes. Então, você não precisa ter sempre valores em pequenos. Mas, quando você aproxima muito, o GeoGebra ele começa a mostrar, por exemplo, 0,5, que é menor que 1. Se você aproximar mais, ele vai mostrar o 0,2, que é menor ainda. E assim sucessivamente. Ele vai mostrando números cada vez menores. Mas, bem, nós queremos tratar principalmente nos números inteiros. Se você aprende com inteiro, os racionais e os reais é apenas o próximo passo. Bem, a gente tem aqui a ferramenta ponto e a gente escolhe um ponto em algum lugar. Vamos escolher aqui o ponto, esse ponto aqui. Bem, eu escolhi esse ponto, sem pescar ali do lado, pessoal. Qual a coordenada desse ponto? Esse ponto ele está no eixo das abscissas, ele está no 3. E no eixo das ordenadas ele está no 2. Aí as coordenadas do ponto A vão ser primeiro o eixo das abscissas x, depois o eixo das ordenadas y. Ou seja, como está aqui, já estava aqui desde o começo. Se você pescou, pescou, mas não era para ter pescado. 3, 2. Se a gente escolher um outro ponto aqui, qual a coordenada dele? Ah, menos 2, 1, professor. Não. É sempre primeiro o eixo x. Então, no eixo x ele está aqui ó, com 1. E no eixo y ele está no menos 2. Possibilidade, pessoal, de sabendo a coordenada, localizar um ponto. No caso, vamos fazer assim. Vamos criar aqui um ponto C, cujas coordenadas desse ponto C são menos 5 e 5. Onde está meu ponto C? Em menos 5 e 5. Olha ele aqui, ó. Se você olhar aqui, menos 5 e 5. Pessoal, com números sem ser necessariamente inteiros, vamos criar aqui um ponto D. Ele vai ser o ponto menos 3,2 e o ponto 4,5. Detalhe, quando eu boto essa vírgula e fica um pontinho, eu boto um pontinho porque esse é o modelo americano de ver as coisas, certo? Então, os americanos eles não usam vírgula para separar os decimais, eles usam pontos. Mas olha aqui o pontinho D. Exatamente onde a gente quer. Menos 3,2 nas abscissas, 4,5 nas ordenadas. Menos 3,2 no x, 4,5 no y. Ou seja, a gente também pode fazer o processo reverso. Aí você se pergunta, professor, como é que eu vou fazer isso no meu caderno? Bem, existe um jeito bem simples usando uma régua e existe também a possibilidade de você comprar uma malha quadriculada. Fica a seu critério nesse caso. Mas eu vou mostrar aqui como você faria no caso. Se estivéssemos em uma situação em que eu não estou aqui com GeoGebra, eu não estou exatamente com a ferramenta que eu quero, eu precisaria de um pouco mais de sapiência para resolver isso, né? Então, como é que eu faria isso? Vamos resolver essa mini questãozinha aqui, que é localize os pontos no plano cartesiano. Bem, e aqui a gente já vê uma coisa que eu quero trabalhar. Vamos fazer primeiro o ponto A e o ponto C. Por que, professor, primeiro esses dois? Porque eles partem de uma coisa que eu quero mostrar a vocês. Bem, o ponto A é o ponto 3 e 0, ou seja, na coordenada x ele é o 3 e na y ele é o 0. Professor, eu não sei se o senhor viu, mas o 0 não aparece nessa reta não. Mas eu já não tinha falado para vocês que a origem era o ponto 0? Então, meu ponto 3 e 0 vai ser exatamente aqui assim, ó. 3 e o x sendo 3 e o y sendo 0. Então aqui é o meu ponto A. Entenderam? A coordenada x é o 3 e a coordenada y é o 0, que é na origem. Então você mede aqui. Fica até mais fácil. E o nosso ponto C, ele é 0 e menos 5. Faltou uma vírgulazinha aqui, mas não tem problema, a gente coloca aqui. Ele é o ponto 0 e menos 5. Então você vai no 0, no x sendo 0, quando o x é 0 é na origem, e o y sendo menos 5.
Então vai ser esse ponto aqui. Aí ainda há muita confusão, às vezes, dos alunos exatamente nesses pontos. Quando o y tem a coordenada 0 e quando o x tem a coordenada 0. Quando a coordenada do y é 0, indica dizer que tudo vai estar sobre a reta x. E quando a coordenada do x é 0, indica dizer que está sobre a reta y. Certo? Certo. Então vamos ver agora os outros pontos. O ponto B, que é menos 2 e 4, né? Vamos aqui. O menos 2 está aqui e o 4 está aqui. Para mim é fácil porque eu estou com esse negócio aqui graduado. Mas suponhamos que eu não estivesse com isso. Como é que eu faria? Bem, você pode pegar uma régua. Uma régua, no caso, tem aqui a ferramenta régua. E você pode usar aí tanto outra caneta, como também a carteirinha de estudante. Qualquer coisa que seja reta. E você vai colocar fazendo o ângulo de 90 graus. E eu vou colocar aqui sobre o 2. E nessa reta eu vou fazer um pontilhado. Usando a reguinha, claro. Pode passar, não tem problema. Pode passar. E eu vou fazer a mesma coisa no 4. E eu faço também aqui um pontilhado sobre o 4. Onde essas retas se encontram, esse aqui é o meu ponto B. Que é menos 2, como vocês podem ver, e 4. O ponto D, menos 4 e 5. Então você vem aqui no menos 4. Vou até colocar outra cor. Colocar um vermelho e vai. Como você sabe que 5 é positivo, você não precisa fazer essa reta por dois lados. Positivo é para cima, então você vai fazer aqui para cima. Aqui. Pronto, fiz aqui. E 5, não é? Exatamente. Então você vai trazer aqui pro 5. Então, ó, você vai traçar retinha. E aqui nesse encontro vai ser o nosso ponto D. Vamos focar agora só no nosso ponto E. Aqui no ponto E, vou colocar outra cor, vou colocar um verde. Pronto. Nosso ponto E é menos 1 e menos 5. Menos 1 e menos 5. Eu aqui no menos 1. Menos 5 eu sei que é para baixo, não é? Então eu vou traçar aqui. E o menos 5 eu vou traçar aqui. E mesmo aqui na interseção, eu vou ter o meu ponto E. Correto? Focar só no ponto F. Vou fazer laranja. Menos 5 e menos 5. Vamos pegar nossa régua. Menos 5 e menos 5. Então no menos 5 do x eu vou traçar para baixo, porque eu sei que vai estar para baixo. E aqui no menos 5 eu vou traçar para a esquerda, porque eu já vi que está para a esquerda, né? Então aqui na interseção, falta um pedaço aqui da interseção, mas não tem problema não. Aqui eu obtenho o meu ponto F. Ponto G é 4 e menos 2. Então vamos pegar nossa reguinha. Vamos vir aqui para o 4. Vamos vir aqui para o 4. Vamos escolher uma corzinha. E menos 2, então eu sei que é para baixo. Então vamos traçar aqui, não tem problema traçar também grosso. A gente recomenda aquele tracinho tracejado, um tracinho mais assim, para ficar mais fácil de apagar depois ou não ficar tão poluída a tela. Mas não tem problema também não. E pegar a reguinha de novo e botar no menos 2. Cruzou aqui. Então exatamente aqui é o meu ponto G. E aqui tem uma coisa interessante, pessoal. Vamos devolver todos os pontos aqui. Eu tenho aqui. Eu não botei o nome aqui no ponto C. Deixa eu colocar aqui o nome no ponto C. Esse aqui é o meu ponto C. Pronto. Eu tenho aqui o ponto A, o ponto B, que eu botei uma cor bem apagada, o ponto D, o ponto C, o ponto G, o ponto E, o ponto F. Ó. Observem as particularidades. Eu irei falar aqui e vocês irão perceber. O ponto A e o ponto C, ambos tinham pelo menos uma coordenada 0. No caso, a coordenada y do A era 0, ele está sobre a reta x, e a coordenada x do C era 0, por isso que ele ficou sobre a reta y. Já a gente tem números aqui, ou pontos aqui, melhor dizendo, pontos aqui e pontos aqui. Não temos nenhum ponto aqui.
Por quê? Bem, se você observar todas as coordenadas que ele não deu nenhuma das coordenadas com os dois números positivos, por exemplo, 5 e 4. Ele não deu. Vamos até trabalhar com esses 5 e 4. Vamos criar um novo ponto, o ponto H, 5 e 4. Ok, ponto H, 5 e 4. Vamos botar a régua sobre o 5, traçar. Sobre o 4, traçar. Aqui é o meu ponto H. Pronto, ok. Eu não tinha nenhum número que tivesse as duas coordenadas positivas. Observe bem, quando você pega uma folha e bota duas retas entre ela, que é a folha no meio dela, se você estivesse fazendo isso com a tesoura, você ia obter o quê? 4 papéis. Correto? É mais ou menos isso que você fez aqui. Você está obtendo, no plano cartesiano, você tem aqui um negócio que a gente chama de quadrantes. Por que quadrantes? Porque são 4. Algumas coisas na matemática, a nomenclatura é bem simples. Quadrantes esses que são: primeiro quadrante, onde tanto a coordenada x quanto a coordenada y são positivas, maiores que zero, positivo. A gente tem o segundo quadrante, onde, se você observar bem, ó, a setinha y está para cima e a x está para a esquerda. Para a esquerda da origem negativo, para cima da origem positivo. Então meu x ele é menor que zero e meu y ele é maior que zero. E se você prestar atenção aqui no terceiro quadrante, tanto está para a esquerda como está para baixo. Então, no terceiro quadrante, meu x é menor que zero, meu y é menor que zero. E aqui no quarto quadrante, meu x ele é maior que zero e meu y ele é menor que zero, já que meu x está para a direita da origem e meu y está para baixo da origem. Ah, professor, peraí, por que nessa ordem 1, 2, 3, 4 nesse sentido e não nesse sentido? Bem, é uma convenção que tem que o movimento positivo é o anti-horário, não o horário. Deve ser por isso. Se não for por isso, é simples, é uma convenção. Isso vai ser usado no Brasil, isso vai ser usado nos Estados Unidos, isso vai ser usado na Índia, isso vai ser usado em todos os lugares do mundo. Então essa é uma convenção que se tem. Certo? Dito isso aqui dos quadrantes, primeiro quadrante, todas as coordenadas positivas, segundo quadrante, x negativo, y positivo. Terceiro quadrante, x negativo, y negativo. E quarto quadrante, x positivo e y negativo. Isso vai ser muito usado, tanto agora, tanto no ensino médio, como até na faculdade a gente utiliza bastante esse conceito, mas tem que ser simples. Certo, vamos agora para a segunda possibilidade de atividade. Vamos lá. Quais os pontos que estão no primeiro quadrante? Olhem aí e me digam. Exatamente, o ponto A e o ponto C, porque esse aqui é o primeiro quadrante. Dá até para confundir com a letra I. Vou até mudar esse ponto aqui. Eu não vou chamar ele de I, eu vou chamar ele de qual a letra que vem depois do... Vou chamar ele de M, para não confundir com o primeiro quadrante. Vamos lá. M. Pronto. Quais os pontos que estão no segundo quadrante, pessoal? Olhem aí e me digam. Exatamente. Os pontos D e os pontos F. E no terceiro quadrante, pessoal? No terceiro quadrante a gente tem dois pontos também, os pontos E e G. E no quarto quadrante a gente também tem dois pontos, que é no caso P e H. Aqui é uma vírgula. Aí você me pergunta, mas professor,
E no caso, esses outros pontos aqui, deixa eu mudar aqui a cor, o ponto L, o ponto M, o ponto J e o ponto K. Eles não estão no primeiro quadrante, esse L? Ah, mas se você prestar atenção, ele também poderia estar no segundo. Ou esse aqui poderia estar no primeiro ou no quarto. Bem, aí a gente diz que esses pontos estão sobre as retas. Quais são os pontos que estão sobre a reta X? Ou simplesmente sobre X, que a gente chama? Ou sobre as abscissas? São os pontos M e N. E quais são os que estão sobre Y? Exatamente L e J. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer um por um aqui e descobrir qual o nome de cada ponto. Em ordem, pessoal. O ponto A. Onde é que o ponto A está? Você vai olhar primeiro a coordenada X dele, olha só. Como é que você vê isso? Você pode, em cima do ponto, colocar uma reta aqui, traçar essa reta, colocar outra reta e traçar essa reta. Ou seja, fazer uma perpendicular passando por esse ponto em ambas as retas. Aqui você vai obter onde a reta encostar, ó, aqui ela encostou no 3, no X, no Y, né? E no X ela encostou no 2. Como a gente coloca sempre nessa ordem, a gente vai chamar de coordenada 2, 3. O X é 2 e o Y é 3. O X desse ponto, lembrando que um ponto genérico, um P genérico, as coordenadas são X e Y. Então primeiro vem a coordenada X, depois vem a coordenada Y. Ok? Ok, vamos fazer agora outro ponto. O ponto em ordem B. O ponto B. Botar aqui, ó. Você nem precisa traçar. Olhou aqui, bateu no 3. Pronto. A coordenada X é 3. Olhou aqui, bateu no menos 5. A coordenada é menos 5. Então eu sei que meu B é 3 e menos 5. Então tá aqui o nosso ponto B, pessoal. Vamos aqui então fazer o nosso ponto C, certo? Lembrando, pessoal, como aqui você está só localizando, não precisa tanta precisão de régua, o ponto já está aqui. Então você pode simplesmente chegar aqui mais perto, pegar seu lápis e ir tracejando assim devagarzinho. Opa, 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 cruzei a reta. Pronto. A coordenada X é 6. Vamos aqui, opa, 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 devagarzinho, ó, devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Cheguei aqui, 1. Então minha coordenada do ponto C, exatamente 6 e 1. Meu ponto D. Pronto, vamos lá, ponto D. Ponto D igual. Vamos devagarzinho aqui, ó. Para direita. Opa, para direita não. Vamos devagarzinho aqui, hein? Para baixo. Vamos lá, devagarzinho, para não afastar muito, para não fazer essa tração torta aqui pro lado. Você vai fazendo devagarzinho, porque você não perde a perpendicular. Menos 8. E para a direita? Vamos lá, devagarzinho. Devagarzinho a gente chega lá, tem pressa não. 8. Então as coordenadas do meu ponto D é menos 8 no X e 8 no Y. Meu ponto é devagarzinho aqui para cima, sem pressa, para não perder a perpendicular. Menos 4. E para a direita, errei aqui, ó, já se errou, volta, pessoal. Para a direita, menos 6. Então meu ponto é menos 4 e menos 6. Meu ponto F, ó, tá na mesma linha aqui do E. Então meu X eu já sei que é menos 4. Sem esquecer o sinal de igual. E meu F e meu Y vai ser 3. Então meu ponto F é o menos 4 e 3. Meu ponto G. Aqui no X, você vai subindo aqui devagar. Você vai subindo aqui devagarzinho. Vai bater no menos 3. E se você for aqui, tá muito embaçada a imagem porque tá longe. E se você for aqui para a direita, menos 10. O ponto
H. Lembrando, pessoal, estou sempre colocando esse sinal de igual porque eu estou dizendo que o nome do ponto H, a coordenada do ponto H é tal e tal. Então ela é igual. Se eu colocar, por exemplo, em vez de A2, 3, eu colocasse A2, 3, isso poderia causar uma confusão com outras partes da matemática. Então a matemática, quase sempre, eu ia dizer muitas vezes, mas quase sempre ela funciona como idioma. Então você precisa saber falar para não confundir as pessoas. É uma grande dificuldade que às vezes os alunos têm, mas a gente pode buscar sempre corrigir esse defeito. Então, o ponto H é vamos devagarzinho aqui, né? Pum, 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 chegou aqui, 10. A coordenada x dele é 10. E a coordenada y, vamos aqui devagarzinho para a esquerda dessa vez, porque o eixo y está à esquerda, é menos 7. Show! Agora temos os pontos sobre as retas. E esses são mais fáceis ainda. Por quê? Porque, pessoal, ele já está respondido em 90%. Você vai olhar aqui no eixo X. Sobre o eixo X tem um número? Tem. Então a coordenada dele, aqui o M, não botei na ordem, mas tudo bem. Aqui o M, a coordenada dele, a x é 9. E se ele está sobre a reta x, é porque ele não tem coordenada. Ele tem, no caso, ele tem uma coordenada y, mas essa coordenada é 0. Então ele não se desloca nem para cima nem para baixo. Ele fica nessa linha. O ponto K, ele é menos 10 e 0. O ponto L, ele é... Olha só, se ele está sobre a reta y, quer dizer então que ele não foi nem para a direita nem para a esquerda. A coordenada x dele é 0. E como ele está sobre o 6, a coordenada y dele é 6. O mesmo aqui no ponto J. A coordenada y dele vai ser 0, então, porque ele está sobre a reta y. E o mesmo aqui no J. A coordenada x dele vai ser 0, porque ele está sobre o eixo y. E como ele está sobre o eixo y, fica fácil ver a coordenada y dele é menos 9. Então é isso, pessoal, essa foi a aula de hoje. Desculpem aí pela qualidade da webcam, né, mas tá dando para o gasto, tá dando para dar aula. Façam as atividades, qualquer dúvida podem vir tirar comigo que não vai ter nenhum problema. Do mais, tenham bons estudos e até a próxima.